Olá, você está ouvindo Podcar, o podcast da K Digital. Olá, hoje nós estamos com mais um Podcar, recebendo aqui na bancada o Dr. Davi Soares, criminalista, conselheiro federal e secretário da Comissão Nacional de Prerrogativas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kenny. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Relembrando, né, que o Dr. Davi foi o primeiro cliente da K Digital. E que me ajudou muito. Agradeço imensamente esse empurrão que você nos deu. Muito obrigado. Foi dali que a gente partiu como uma assessoria, que a ideia era ter ali 3, 4 advogados para fazer assessoria. E no primeiro mês eu já tinha 10. Falei, bom, já preciso profissionalizar, porque já não é mais uma assessoria. O seu sucesso é o nosso sucesso. Obrigada. Doutor, como que nasceu o Davi advogado? Kenny, essa história é longa, viu? É? Acho que 30 minutos vai ser pouco. Kenny, eu sempre fui professor, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, né? Com aquele professor leigo, professor de física. Vim de Uberlândia para Goiânia, fui professor. Comecei nas escolas estaduais de Catalão, né, onde eu morava. De Catalão eu fui para Uberlândia, comecei a dar aula nas escolas particulares, dei aula no Colégio Anglo, no Colégio Objetivo. E quando eu fui depois de casado, já um tempo como professor leigo, eu me mudei para Goiânia. E continuei professor. Aqui eu me tornei sócio de algumas escolas, até conhecidas, o antigo Colégio Mega ali na T10, o Colégio Planeta Vestibulares, todos são colégios dos quais eu fui sócio. Né? E engraçado que na área de física, que é exatas. Mas aí tem uma explicação lógica para isso. Muita gente então nós temos um advogado que sabe fazer conta. Que sabe fazer conta, né? Não assusta não. Mas assim, engraçado, mas o que tem a ver física com direito? Na verdade, muito, né? O professor, ele é meio que um jogador de futebol, a carreira dele é um pouco curta, né? Se o professor, um cara que começou com 17 anos para dar aula em cursinho, eu era aquele professor engraçado, contava piada, né? Que tinha um apelido, né? Esse eu não vou contar não, tá? Eu sei o apelido. Mas eu brincava, era aquele professor. Mas com o tempo, a gente vai ficando um bom professor, conteudista, muito bom na matéria de física, mas menos engraçado. Né? E eu vi que a carreira ia acabar. Então eu pensei, eu preciso fazer um outro curso. Um curso em que, talvez, quando eu estiver mais velho, quando eu estiver com a barba branca, talvez eu fique mais respeitado, ao contrário do professor de física. É mais ou menos por aí a história. E é engraçado que tem isso no direito, né? Quanto mais velho, né, mais maduro, melhor são os honorários, né? Eu estou acreditando que isso está mudando, sabe, Kenny? Eu acredito porque os jovens hoje estão saindo da faculdade muito bem preparados, né? Até por causa da virtualização, né? Os processos digitais. Os jovens são melhores nisso, com certeza. Então, eles estão mais preparados. Hoje, se você pegar um advogado como eu, tem mais dificuldade de de fazer uma audiência virtual do que um jovem advogado, porque ele está acostumado a mexer com a tecnologia. Né? Mas, ainda assim, passa-se um pouco mais de credibilidade quando você olha um advogado mais velho. Repito, eu não acho que isso é uma coisa verdadeira. Tanto o advogado sênior quanto o advogado mais jovem, eles são bons da mesma forma. Inclusive, como professora da ESA, ano passado a gente deu um curso na ESA que era Geração Baby Boomers, que é a sua geração, e a Geração Z, para unir essas gerações. Qual era o intuito desse curso, desse programa? Pegar o Dr. Davi com a expertise, com a experiência, com a vivência processual, com aquele menino que acabou de sair da faculdade, que é muito bom na informática, mas não tem a expertise do direito. Então, eles se juntavam e um apoiava o outro, fazia uma rede de apoio. Foi um sucesso muito grande na ESA e às vezes até poderia voltar saindo dessa perspectiva que realmente o advogado sênior tem dificuldade com a tecnologia, né? Tem dificuldade com o Projude, tem dificuldade com essas tecnologias de hoje. E esse menino, ao mesmo tempo que ele tem facilidade, ele não tem a vivência processual. Porque uma coisa é o que está no livro, uma coisa é o que funciona, né? E aí, fazer essa troca, né? Fazer essa composição. Uma ideia excepcional, gostei muito. Foi muito boa a experiência que a gente teve. Sala de aula lotou em quase todos os lugares que nós fomos. E a gente viu que isso faz
parte de todo mundo, toda subseção tem o sênior e tem o jovem Que advogado. bacana, uma ideia boa. Olha aí, fica uma dica para essa voltar esse projeto. Então, se não fosse advogado, Davi seria professor de física Eu ainda, ainda- ou teria outro sonho? Eu ainda não sei se seria professor de física, não. Como eu disse, eu acho que aquele ciclo se encerrou, né? Foi muito bom, não me arrependo de nada, vivi momentos maravilhosos. Eu casei com uma aluna, né? Então foi um momento muito bom da minha vida. Olha, eu dei aula, mas eu não casei com Ah, aluno, não. Perdeu, viu? Mas eu casei com a aluna, vivi um momento muito bom. Hoje meus filhos estão criados, eu já tenho filho médico, né? E aí você pergunta, o que eu seria? Acho que eu seria médico. Eu acho que seria uma coisa Então, o bacana. filho tá meio que fazendo uma coisa que o pai Mas gostaria. não foi obrigado, não, sabe? Ele Aham. sempre nasceu com aquela vocação, mas eu sempre tive esse lado, assim, também. Eu acho que eu gostaria, acho que eu seria um bom médico. Com certeza, atencioso seria. Obrigado. Inclusive, você e a Soraya fizeram aí uma bela dupla, né? Eu tava olhando outro dia, acompanhando vocês, já são quase 25, 30 anos, né? De casados, nós já temos 28 anos, que é isso, acredita? Nós namoramos aí, foram 4 anos de namoro, né? Quase 5 anos de namoro, mais 28 anos de casado. E eu que achei que você tinha conhecido a Soraya em Goiandira. Mas foi em Goiandira. Ah, Eu tenho fotos com a Soraya, né, quando ela morava na mesma rua dos meus avós, e eu tenho fotos dela, a gente juntos, né? Eu mais velho, um pouco mais velho, e ela bebezinha, assim, criancinha, assim, na casa você de já uma tia. acompanhando. A gente tinha marcado, assim, eu acho que eu vou casar com essa menina. Teve 100% de aproveitamento, porque tem um filho médico, o outro que dali a pouco já vai ser O advogado. Guilherme está trabalhando comigo, o Guilherme está no 7º período de Direito, né? Tá aí alguém para poder me ajudar no futuro, para ser aquele que cuida da área da informática para mim. E ele gosta da mesma área que você lá? Não, o Guilherme, Não? por incrível que pareça, ele não quis seguir a área criminal, não. Pelo menos por enquanto ainda não, né? Não é falta de chamar, não. E olha que o aluno geralmente adora a área criminal, né? A maioria, e o Guilherme não. Hoje ele atua mais com o pessoal do meu escritório também. Nós temos também a área trabalhista, Uhum. e o Guilherme cuida mais da área Ele trabalhista. gosta mais da área Gosta mais da área trabalhista. trabalhista. Davi, se é que posso, né? Vou Claro. tirar aqui o doutor. O que te move? Eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um lema e tenho um mantra, né? Eu falo o seguinte: eu nasci para ser grande. E eu acho que ainda não cheguei lá. Não, como Ainda- conselheiro federal, como Mas ainda tem muita coisa. Eu acho que ainda estou muito novo, sabe? Eles vão falar assim: mas e essa barba branca? Eu sou uma criança. Hoje até conversei com um advogado de Rio Verde e ele me deixou mais para cima ainda, né? Ele é um pouco mais velho que eu e ele falou assim: deixa eu perguntar a sua idade. Você é tão jovem, quantos anos você tem? Eu falei: eu gostei do jovem. E eu me considero jovem, sabe? Eu tenho 52 anos de idade, muito bem vividos, né? Igual eu falei, não me arrependo de nada que fiz. Quando professor, eu fui sucesso como professor, eu acredito que eu estou alcançando o sucesso como advogado, mas eu acho que eu quero mais, sabe? E eu acho que a vida é isso, é a gente querer Isso que mais. move, né? É isso que move. O dia que eu falo assim, estou satisfeito, eu não quero mais nada, eu quero aposentar e ir para a roça, né? Muita gente até sonha com isso, não julgo, mas não é, esse não sou eu. Eu nasci para ser grande. Exato, olha, muito bom. Inclusive, acho que a gente tem algo muito parecido. Eu também fui professora, comecei como professora de língua portuguesa, depois que passei para propaganda, né? E aí, outro dia, terminei o mestrado, e aí a minha filha: mãe, agora você não vai estudar mais não, né? Eu falei: eu já fiz a matrícula no doutorado. Ela: mãe. Eu falei: filha, enquanto viva eu estiver, Exatamente. conhecimento nunca passa. Nunca, né? nunca, não tem Então, coisa e a mais... gente tem que deixar esse legado para os filhos também, de não desistir. Esse exemplo, né? E hoje em dia, tá muito assim, pessoas da nossa idade, que antigamente eram considerados velhos, hoje a gente está muito jovem, né? A Exatamente. gente tem a carcaçazinha até mais ou menos, a cabeça é muito boa ainda, né? Muito ativa, então tem que ter mesmo essa vontade de fazer Esse mais, foco, né? Tem que focar e partir para a luta. Exatamente. Me fala aqui uma curiosidade que você já passou entre você e um cliente. São várias, querida. Assim, mas quando eu passei quando eu falei assim, eu vou me dedicar à advocacia criminal, uma das dificuldades, inclusive que os jovens advogados, quando eu falo jovem, não é de idade, não. Estão começando na carreira, eles têm muita dificuldade de cobrar, né? Como valorizar o seu serviço, como precificar, né? E eu digo para eles: não, isso não é só de vocês, não. Eu também sempre tive isso.
E eu me lembro uma vez, uma cliente chegou no escritório, né, com uma ação maravilhosa, né, de criminal, e eu não sabia o que cobrar. Eu não sabia o que cobrar, mas eu sabia que a ação era boa, como que eu fazia. Eu me lembro que eu falei para ela, olha, eu vou fazer para você por 15 mil. E eu falei 15 mil pensando, nossa, vou perder a cliente. Né? Acostumado com trabalhista, Acostumado com trabalhista, que você, né, vinha no êxito. Você tinha que ter conversado com os tributaristas. Vinha no... aí eu podia ter cobrado mais. Né? Aí, na hora que eu falei 15 mil, a moça vai, abre a bolsa, né, aquelas bolsas grandes que vocês mulheres conhecem, e começou a tirar um pacote de 5 mil, tirou outro pacote de 5 mil, outro pacote de 5 mil, e continuou tirando mais uns pacotes e colocou do outro lado. Ela falou assim, então tá aqui o dinheiro do senhor, já vou pagar à vista. Nossa, eu pensei que era mais. Na hora que ela falou assim, eu pensei que era mais, eu dei uma olhada para cá dentro e falei assim, eu sou muito burro, sabe? E aí eu aprendi, falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar. E afoito, né? Não, ansioso, sabe, já fui falando com medo, logo. né? Hoje eu brinco com o pessoal, né? Ainda seguindo aquela performance. E você hoje saberia quanto cobrar dessa cliente? Hoje sim, né? Até hoje já com mais experiência eu tenho uma ideia melhor. E você acha que você cobrou pelo menos 50% do que deveria ter cobrado? Eu acredito que nessa ação específica eu cobrei uns 50% do valor que deveria ter cobrado. Mas você imagina, ela mesma assustou com o preço. Né? E ela levou em dinheiro. Eu poderia ter cobrado aí talvez até uns 50 mil, que eu tinha ficado com a ação. Né? E a gente aprende, o criminal é assim, né? Você paga à vista na maioria das vezes, e eu tive que aprender, né? Como todo mundo, acho que isso é o aprendizado, né? O cotidiano. Isso aí, eles são muito jovens. Outro dia eu tenho um cliente que está aí na área criminal, e eu estava lá no escritório dele, a gente conversando sobre marketing, e aí ele tinha conseguido lá para saltar o preso, né? E aí ele ligou para a família faltava pagar ainda 50% do dia honorário, e ele ligou falando que ia lá na POG lá, cumprir lá, levar o oficial de justiça para cumprir o alvará. Falei, sem receber? Aí ele, não, mas eles vão pagar. Você ficou doido? E depois que esse homem sair de lá, acabou a pressa, acabou o senso de urgência. Ele, será? Falei, mas você tem que encontrar com esse povo antes, falar que quer receber. Quando eu receber, eu vou lá cumprir. E aí ele fez isso, ligou pro pessoal. Aí eles falaram que não tinha dinheiro. Tá? Eu falei, fala que vai deixar a empresa. Ele não sabe que não vai, né? E aí, aí conseguiram pagar. Depois ele me ligou mais tarde. Tô te devendo uma janta. Eu falei, tô te devendo uma janta, porque eu ia ficar sem receber. Eu falei, todas as vezes que você tirar um preso da cadeia sem receber, a chance de você não receber mais é grande, né? O criminal é um pouquinho diferente das outras áreas, né? O criminal, principalmente se for peba, né? Se for a gente tem que trabalhar com alguns critérios, né? Eu brinco muito que, quando alguém me pergunta, você parcela no criminal? Claro. Claro que parcela. Não tem como você não fazer um parcelamento. Mas faça de uma forma que você pegue alguma coisa adiantado. Então, mas cada um tem sua forma, né? Essa é a forma que eu trabalho. Porque depois cobrar, dependendo do cliente, é mais complicado. E tem alguma área no direito criminal que você fala, não, essa eu não advogo porque vai contra, ou você acha que você parte daquele princípio que todo mundo deve ter defesa? Eu parto desse princípio, Kenny. Eu não tenho essa tem separação. Muito essa coisa, né? Tal coisa eu não faço. Eu não mexo com estupro, pedofilia. Não, eu acho que todos têm direito à defesa. Eu não estou defendendo o crime, eu estou defendendo o direito. E eu deixo isso muito claro, né? E ainda que sejam aquelas ações de grande repercussão, eu já peguei várias assim, e que as pessoas que têm um julgamento antecipado, pessoal, né, da imprensa, da mídia, da sociedade, ainda assim eu separo muito bem quem é o criminoso e quem é o advogado. Exatamente, tem que ser assim mesmo, ou então não vai para a área, né? Alguém vai fazer a defesa. Alguém vai fazer a defesa, e ele precisa, nem que seja dativo, vai ter, né? Às vezes é importante ficar claro, é importante que a sociedade entenda isso. Que não é o crime que você está defendendo. Não estou defendendo o crime, estou defendendo o direito. Isso é muito importante. Do qual você se formou e fez um juramento para isso. E aprendi para isso, né? E gosto disso. Exatamente. Como é que é a questão da espiritualidade na sua vida, Davi? Kenny, eu não sou uma pessoa, até uma coisa que a minha esposa reclama muito, né? Porque a Soraya é muito religiosa, muito católica, né? Daquelas que praticante, que tem que ir na igreja, que
Para ela é importante isso, para ela a presença física da igreja, da casa de Deus. E eu já não fui criado assim, né? Foi por uma questão de criação, né? Meu pai era evangélico, minha mãe católica. Né? Eu falo ela, eu ainda tenho meus pais, graças a Deus, tá? Mas meu pai hoje não frequenta, nem minha mãe, mas assim. E por isso eu não fui batizado na igreja católica. Nem lá e nem cá. Nem lá, nenhum, nem outro. Eu não batizo nem você. E não fui batizado. Eu vim a ser batizado na igreja católica para casar, né? Então eu não aprendi muita coisa, né? Que eu não convivi na igreja. Então, mas sempre acredito demais em Deus. Eu falo que talvez eu seja muito mais espiritualizado do que muita gente. Eu não sei dormir sem fazer minhas orações, né? Às vezes eu faço, quando estou fazendo a caminhada, eu tenho que conversar com Deus. Em cada vitória que eu alcanço, eu agradeço a Deus. Então, assim, Deus para mim é uma pessoa que está muito presente. Eu converso com Ele no meu dia a dia. Você está entendendo? Isso é muito bom. Eu acho que essa é a função, né? A igreja, você pode frequentar, mas ela não é o principal ativo da fé, né? Eu entendo que não, né? Porque Deus está dentro da gente, entendo, né? Também eu até eu entendo a Soraya, minha esposa, sim, ela me cobrar isso. Faz sentido, né? É uma falha minha que eu pretendo mudar ainda, mas não chegou o momento. Mas fica nesse ponto. Entendi. Me fala uma coisa, como é que é a questão de viagens? O que o Davi gosta de fazer os finais de semana? O que agrada? Gosto de barzinho, gosto de boteco, gosto de uma cervejinha. Sou extremamente simples quanto a isso. Não gosto de nada muito sofisticado demais, sabe? Eu gosto de boteco, sabe? Aquela cervejinha. Copo sujo. Eu tento aprender, confesso que tento aprender a tomar um bom vinho, como eu vejo muitos amigos meus são degustadores de um bom vinho. Eu compro um bom vinho, mas como eu sou um cervejeiro, né, eu acabo tomando vinho como eu tomo cerveja, tomo muito rápido. Então, assim, não é legal, não sinto o mesmo sabor, o mesmo prazer, né? Igual eu sinto quando sento num barzinho, no boteco, do copo sujo, como você falou, né, para comer um tiragosto de boteco, e o que é bom é que a Soraya também tem o mesmo gosto. Então, nós dois gostamos de sair, sentar num barzinho, tomar nossa cerveja, colocar uma bermuda. Muita gente fala assim, mas quando me vê de bermuda, eu falo assim, mas eu achei que você vivia de terno. E você parece ser sofisticado, né? Assim, ó, quando a gente conversa com você, acho que eu não pensaria que eu te encontraria num copo sujo. Adoro um copo sujo, né? Como diz, eu adoro um dedo de frango. Também gosto. Eu gosto de um pé de frango frito. Nossa, e tomando uma cerveja gelada, não tem coisa melhor. Tem um chopp, né? A simplicidade. O vinho é bom, mas a cerveja é melhor. É melhor. Então, parece que combina com o nosso clima, né? O nosso clima é um clima quente, né? Tropical. E combina muito com o vinho. Eu estou aprendendo a gostar um pouco mais, né? De tanto o meio que você vive, né? Acaba te transformando um pouco. Exato. Eu até participo de uma confraria de vinhos feminina e vou e aprendo, mas eu saio de lá dando tomar um show. É igual o tal do... Eu já fui no passado, quando fumar era bonito, eu já fumei, né? Hoje, já fumou? Já fumei. Na época, currículo. Vamos tirar isso aí. Mas assim, teve uma época que eu fumei, mas eu nunca fui um fumante. Eu fumava porque achava que era bonito. Você lembra que tinha propaganda na televisão, sim, né? Meu pai tinha Hollywood, eram propagandas lindíssimas, né, do Hollywood. Era aqueles cowboys andando sempre, né? Se dando muito bem, né? As mulheres mais lindas o cara fumando com muito charme. E eu fumei porque era charmoso fumar, né? E larguei. Muita gente se lascou com isso, né? Se lascou com charme, né? Aí hoje, por exemplo, de vez em quando eu vou fumar um charuto, né? Aí você gosta? Gosto enquanto eu tô lá. Eu tenho ressaca dessas coisas, eu não sou nem nesse Dizem tipo que de charuto coisa. dá ressaca, né? Eu tenho ressaca de charuto, além do que a pessoa, eu sou obrigado... Fuma charuto, fuma quantos charutos? Não, assim, não é um charuto. O charuto não é. E o charuto, ele realmente é para degustar, né? O charuto é você tomando um conhaque, ou mesmo um café, né? E um vinho, e degustando o charuto. Mas, assim, eu gosto do charme que o charuto dá,
Mas eu não gosto do gosto, eu não posso dizer que eu sou um cara apreciador, não. Eu não gosto do gosto. Quando eu chego em casa, parece que eu tô, sabe, com um mau cheiro do charuto. Aí eu brinco que a senhora me obriga a fazer striptease, porque eu tenho que tirar a roupa lá na sala, né, para não entrar com aquela roupa do charuto. Nossa Senhora, assim, Deus me livre, o cheiro do charuto. Eu preciso ainda me tornar um pouco mais fino em relação a essas coisas. Com relação ao direito, você tem vontade de se aventurar por outras áreas ou você acha que você já definiu as áreas do seu escritório? Não, eu acredito que já está bem definido. O escritório nós atuamos na área trabalhista, na área de família e na área do criminal, que é a área que eu gosto, a área que eu atuo. Mas, assim, nós trabalhamos muito com parceria, né? Nós temos parceiros na área previdenciária, nós temos parceiros em todas as outras áreas. Até porque, às vezes, o cliente gosta, confia em você, mas não é uma área que você atua. Exatamente. E ele quer que você faça ali a intercessão por ele. Eu deixo muito claro que nós trabalhamos com parceria, mas deixo claro também que ficarei responsável pelo processo dele. Eu acho que no direito tem muito isso, da pessoa se identificar com o advogado. Né? E nem por isso eu vou deixar de pegar aquela ação. Nós tem muita parceria que é trabalhada dessa forma. Os parceiros já sabem que o responsável seria eu, mas que eu não vou fazer. Aqui é uma coisa que o marketing traz para vocês também, que é o cross-selling, né? Que é essa venda cruzada, né? Você é criminal, mas você atende o cliente em outras áreas, em outras demandas, desde que ele seja seu cliente, você busca parceiros fora, né? Tanto que eu procuro, você deve ter percebido, eu procuro nos meus artigos, quando eu vou escrever algum artigo para algum veículo de comunicação, um jornal, eu procuro escrever de todos os assuntos, né? Eu procuro colocar uma coisa, não fico só falando do criminal. Eu não quero ser aquele cara chato que fica falando só daquela área, mas eu quero ser conhecido mais como advogado, como um jurista mesmo. Com toda a sua experiência de vida, a sua vivência, né? Qual recado você daria para o seu filho que vai pegar a carteira da ordem? Não importa se hoje nós temos 1.300.000 advogados. Ou 167 por habitante. Por habitante. Isso não vem ao caso. O mercado seleciona. O mercado seleciona. Acredite no seu potencial. Acredite que você é capaz de chegar onde você quer. Né? Como eu disse no início, com foco, com fé, com perseverança, né? Mas você consegue chegar ao sucesso. E acreditando, né? Como eu disse, se você nasceu para ser grande, você vai ser. Exatamente. Para a gente fechar a nossa rodada, o que é felicidade para o Dr. Davi? Felicidade são momentos. Momentos. Não existe, não saia louco à procura da felicidade. Você é feliz por momentos. Tem momentos que você vai estar triste. Tem momentos, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, acostume-se com isso. Não existe, eu acho, muita gente diz, você queria ganhar na Mega Sena? Todo mundo queria. Mas será que isso é felicidade? Será que esse monte de dinheiro traz felicidade? Pode ser, como pode ter também momentos tristes, A felicidade é tentar chegar lá. A felicidade são momentos. Né? E a gente tem muitos momentos felizes e que a gente não vê. Isso aqui é um momento feliz. Para mim também. Um encontro com reencontrá-la, amigo, né? Isso para mim é um momento de alegria. Então, a gente precisa aprender isso e viver os momentos. A vida é feita de momentos. A vida é feita de momentos, ela é muito curta e a gente tem que aproveitar cada um deles. Exatamente, como é o título do meu livro. O Pra Sempre é composto de agoras. Olha que lindo. Eu quero ser o primeiro amigo. Davi, prazer imenso te receber. A bancada aqui do podcast está à sua disposição. E foi maravilhoso receber você hoje. Eu que agradeço mais uma vez de poder reencontrá-la, tá? Desejo tudo de bom para você. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. Podcar, o podcast da K Digital.